Desde o Antigo Testamento havia a crença da vinda do Messias. Mais tarde, essa crença judaica mudou a figura para um líder político que livraria Israel dos inimigos. O mundo na época de Jesus, além do judaísmo, tinha outras religiões que acreditavam que um grande rei ou uma grande liderança estava para surgir. Além disso, algumas religiões da época acreditavam em uma espécie de Deus que morreria e voltaria à vida. Flávio Joséfo, um historiador muito importante e que seus escritos são considerados no meio acadêmico até hoje, descreve sobre a especulação na época. Por esse tempo, um dentre seus pais se tornaria governador de toda a terra habitada. Os judeus tomaram essa profecia como pertencendo a si mesmos em particular, e muitos dentre os sábios se enganaram em sua interpretação. É claro que este oráculo certamente se referia ao governador Vespasiano, que foi proclamado imperador no território da Judéia. Suetônio, um famoso estudioso e biógrafo dos 12 primeiros Césares, escreveu o seguinte: aumentava em todo o Oriente a antiga e constante opinião de que estava escrito no destino do mundo que da Judéia viria naquele tempo os dominadores do mundo. A Bíblia também mostra que Herodes tinha consciência da vinda de Cristo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Tácito, um senador e historiador romano, também escreveu: muitos estavam persuadidos de que constava das antigas escrituras dos sacerdotes que por este tempo o poder do Oriente subiria da Judéia, viria os dominadores do mundo. Esse texto ambíguo anunciava Vespasiano e Tito, mas a população, como geralmente acontece com a paixão humana, interpretou essa grandeza fatal em seu favor. Judeus que viviam em Qumran, no Mar Morto, com base no livro de Daniel, especulavam sobre o surgimento do Messias. Eles escreveram um livro chamado O Livro dos Jubileus. Nele tem interpretações proféticas dessa comunidade, dentre elas de que o Messias surgiria no ano 3 ou 2 antes de Cristo. Ou seja, os judeus de Qumran chegaram muito perto em sua interpretação. Além disso, eles escreveram um manuscrito chamado Documento de Damasco, na qual descrevia o aparecimento do futuro mestre da justiça, que ele purificaria o templo e seria morto. Portanto, esses relatos mostram que entre os sábios da época havia expectativa da vinda de um líder. Em 1917, um respeitado rabino chamado Abba Hillel Silver descobriu que na época que nasceu Jesus, houve uma grande expectativa baseada em uma cronologia popular da época que o Messias se revelaria ao mundo naquele tempo. Abba Silver diz: o Messias era esperado para algum tempo em torno da primeira metade do século I d.C., porque o milênio estava às portas. Antes desse tempo, o Messias não era aguardado. Não é de hoje que podemos encontrar novas religiões surgindo e reforçando uma espécie de Messias para um mundo mais seguro e em paz. Mas nos últimos tempos podemos notar que desde o entretenimento até o lado religioso e político tem se alinhado à ideia de um personagem messiânico. Ou seja, aos poucos o ciclo da história está se repetindo como nos tempos de Jesus. E hoje a sociedade, direta ou indiretamente, aguarda por um grande líder. Por exemplo, uma relativamente nova religião do Irã, chamada Bahá'í, defende que seu líder é o Messias ou o Mahdi muçulmano e reforçam a segurança e paz universal. Os judeus acreditam que o Messias está prestes a surgir. Seus rabinos hoje acreditam que entramos na era do Messias.
É boato ou não é? O Mashiach tá chegando ou é propaganda? É sensacionalismo? Com certeza está muito próximo. A gente vê todos os sinais claros, né? Tanto da Guemará, como a gente vê a própria situações de conflito acontecendo aqui em Israel. O que a própria Guemará fala, né? Que a vinda de Mashiach vai ser como um tzir, vai ser exatamente como um momento da gravidez, que no final dela começa a vir aquelas pancadas, que a mãe começa a sentir toda aquela dor. Entre outras diversas religiões. Em termos de entretenimento, será que podemos tratar como sinais alguns filmes ou séries que lembram ou têm contexto de um grande líder no mundo? O Pacificador, A Roda do Tempo, Loki, Duna, são exemplos de filmes ou séries que retratam uma liderança vindoura, seja no contexto da história ou apenas uma imagem. Não estou demonizando o entretenimento ou outras religiões. Eu até assistiria alguns dos filmes se for do meu gosto. Não estou aqui supondo teoria da conspiração que a indústria de filmes está trabalhando em favor de um líder. Creio que os sinais fazem parte do nosso dia a dia e naturalmente nos são apresentados até em contextos com propósitos ou não. Os sinais podem ser desde um filme até o firmamento dos céus. Até a paz é um sinal da repentina destruição. Fato é, os sinais estão se alinhando no propósito e tempo de Deus. O que nos resta é meditar. É óbvio que não é de hoje que as religiões e o entretenimento trabalham com figuras desse contexto, e assim vai continuar no futuro. Na religião, houveram outros personagens no passado que se autoproclamavam os Messias. É normal. Mas vamos nos lembrar que os judeus de Qumran, que defendiam que o Messias surgiria no ano 3 ou 2 a.C., eles quase acertaram. O que chama a atenção é que a expectativa dos judeus e da grande parte da comunidade ao redor e seus sinais estavam alinhados a esse evento. Portanto, se juntarmos os sinais atuais com os sinais dos judeus que afirmam que o Messias está às portas, e que o templo judeu em Jerusalém pode ser construído em breve, que também é um sinal, se juntarmos os sinais de outras religiões ou políticos defendendo a tese do grande líder, podemos supor que vivemos num mundo de sábios se alinhando à ideia que um grande líder está por vir. Não estou supondo que todas as religiões levam ao mesmo Deus. A Bíblia é clara ao defender que somos salvos apenas através de Jesus Cristo. Também não é meu propósito ofender outras religiões. O meu foco aqui existe o alinhamento da expectativa e sinais no mundo que induzem a crença do surgimento de uma liderança. Portanto, o que falta para esta liderança surgir? Falta o fortalecimento do movimento anticristo, ou seja, a revolta contra Deus. Pessoas ou comunidades que se afirmam religiosas ou líderes religiosos em sua maioria, que estarão comprometidos em confundir ou banir as bases do cristianismo. A principal característica do movimento anticristo é a confusão e divisão da igreja de dentro da igreja. Se mudarmos nossa ótica ao ler os evangelhos, vamos notar que o plano de fundo de muitos judeus na época de Jesus eram de conflitos entre eles sobre se Jesus era ou não o Messias. Isso por não acompanharem as profecias ou por dureza de coração e orgulho. E dessa mesma forma será a era anticristã. Porém, o argumento de ignorância será escasso, pois a palavra completa de Deus já nos foi dada, e o fim dos tempos se dará quando o Evangelho for anunciado no mundo inteiro. O apóstolo Paulo diz claramente que antes do homem da iniquidade surgir, antes dessa liderança surgir, primeiro deverá surgir a apostasia, ou como outras versões da Bíblia afirmam, a revolta contra Deus, ou seja, a divisão da igreja. Apostasia nada mais é do que renegar ou se afastar de algo.
A confusão será tão grande que Jesus afirma que, se não fossem abreviados os dias, até os escolhidos seriam enganados pelos milagres e maravilhas enganosos. Jesus é claro ao afirmar que nós seríamos expulsos das sinagogas, ou seja, das igrejas, e viria o tempo de quem matar o próximo pensar estar prestando um culto a Deus. Hoje, essa confusão é muito comum em termos políticos ou nos povos de alguns países. Um exemplo claro são países com seus povos divididos ferozmente entre ideologias. Suas imprensas vítimas de inversões da verdade, pois não se sabe onde mora a mentira ou a manipulação da informação. O país com o sistema de justiça falido e a nação ou seus políticos e povos comprados por mero interesses de outras nações. Greves, manifestações ou líderes criados e manipulados por interesses internacionais com o objetivo de causar instabilidade social. Infelizmente, isso é normal e faz parte do jogo da espionagem e da geopolítica no mundo. Muitos chamam toda essa confusão em larga escala de guerra híbrida ou guerra da informação. Portanto, de uma forma mais intensa, toda essa confusão e divisão ocorrerá dentro da igreja. A pergunta que faço é: como uma comunidade religiosa em confusão entre si, que entrega seus irmãos à morte achando fazer um favor a Deus, terão a harmonia de descobrir quem é o homem da iniquidade?